Senhor, amém. Raquel Mariana falando aqui e graças a Deus nós estamos aqui para dar continuidade a um vídeo, em que eu havia falado sobre 10 características do Espírito Santo. E interessante que no primeiro vídeo eu havia falado sobre 5 características para não ficar muito longo. E hoje eu vou estar fazendo a parte 2 das 5 características do Espírito Santo, que talvez você não conheça. Eu falei 5 e hoje eu vou falar mais 5, que é a parte 2. Então, na verdade, são 10 características do Espírito Santo que talvez você não conheça. E vivemos em um mundo, onde nós procuramos tantas coisas, existe o coaching. É bem verdade que essa atividade do coaching, que é um mentoreamento, ele também é uma prática usada nas escrituras sagradas, porque Ruth, foi mentoreada por Noemi, Moisés mentoreou Josué, e Eliseu foi mentoreado por Elias, e os próprios 12 discípulos foram mentoreados por Jesus de Nazaré. Timóteo foi mentoreado por Paulo. Então eu creio que essa é uma prática que não é atual, é uma prática, isso é apenas a minha opinião, amém? Você pode discordar, se você concorda, se você discorda, coloca aqui embaixo nos comentários. Porém, existe uma pessoa que ele está a todos os instantes do nosso lado. E ele nos orienta. E eu quero falar hoje sobre 5 características do Espírito Santo. Nada melhor do que o Espírito Santo para nos mentorear, nos aconselhar. Um dos atributos dele é que ele é o nosso conselheiro. E ele está em todos os instantes. O Espírito Santo ele não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, mas o Espírito Santo ele é uma pessoa dotada de emoções, como nós temos visto. E eu vou deixar aqui embaixo o link do primeiro vídeo para que você possa acompanhar aquilo que nós estamos falando sobre nessa parte 2 de 5 características. E hoje eu quero começar a falar da 6ª característica, que é o Espírito Santo, ele fala. Ele fala, como está em Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então o Espírito Santo ele fala conosco. É necessário apenas nós estarmos com os nossos ouvidos, nossa mente e o nosso coração atento, porque ele fala. Outra característica. E a 6ª característica é que o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele ensina tudo. No dia a dia, nos ensina a palavra, nos ensina aquilo que nós não sabemos. Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 13, que diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Porém, nós temos a mente de Cristo. Então, eu quero me ater aqui ao versículo 13, que fala que o Espírito Santo, ele ensina. Meu irmão e minha irmã, você que está aí do outro lado, o Espírito Santo, ele nos ensina
todas as coisas e Ele nos dá a capacidade de discernir entre o bem e o mal, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O próximo tópico, que é o 8º, é: o Espírito Santo, ele pode ser entristecido, já que ele é uma pessoa. Vejamos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, ele pode sim, ele pode entristecer. O Espírito Santo, ele vive dentro de cada um de nós e é a garantia que nós pertencemos a Deus. Então, o Espírito Santo, ele pode sim ser entristecido através de uma linguagem, obscena. Eu quero ler o versículo 31 para que você possa entender um pouco mais sobre isso. Eu vou repetir o 30, 31 e 32. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E os versículos anteriores, também muito importante, que podem entristecer o Espírito Santo, está aqui também versículos anteriores a este que eu havia lido, e eu quero ler, Diz assim, Efésios, capítulo 4, versículo a partir do 24, que diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixei a mentira e falar a verdade a cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E o que eu li, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E a próxima característica do Espírito Santo é que ele pode ser insultado. Vejamos aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 29, que diz assim: do quanto maior castigo cuidais, vós sereis julgados merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Pelo que bem conhecemos aquele que disse: minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Irmãs, eu quero me ater aqui ao versículo 29, de quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, o que foi agravo ao Espírito da graça. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo ele pode ser insultado. Então que nós possamos estar bem atentos com relação a isso. E a 10ª característica, e concluindo já, E a 10ª característica do Espírito Santo é que ele pode ser resistido. Vejamos aqui em Atos, capítulo de número 7, o versículo de número 51, que diz assim: homens de dura cerviz e circuncisos de coração, e ouvido vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram do que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traídos e homicidas. Mas aqui no versículo 51 fala sobre resistir ao Espírito Santo. Então, irmãs, todas as vezes que nós
entristecemos o Espírito Santo, não queremos ouvir a sua orientação, a sua voz, nós estamos resistindo ao Espírito Santo. E essas foram as 10 características do Espírito Santo, que talvez você não saiba. Eu apresentei nesse vídeo 5 características e o primeiro vídeo que eu apresento mais 5, eu vou deixar o link aqui embaixo e deixe seu pedido de oração aqui embaixo. Deus abençoe sua vida, fica na paz.